Eu sou a professora Isabel. O meu propósito é te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. E esse é mais um episódio da série Acelerando a Aprendizagem. E o nosso tema de hoje é: por isso, decorar é diferente de aprender. Nós vamos conversar aqui hoje sobre decorar. Decorar conteúdo, decorar números, letras, se isso garante ou não garante a aprendizagem das crianças. A prática da decoreba, ela é muito comum, né, nas atividades oferecidas aos estudantes com deficiência intelectual. Por exemplo, decorar a ordem alfabética, decorar os números de 0 até 10. Então, isso é uma prática recorrente, né? Como se essa decoreba pudesse trazer algum benefício mais específico com relação à aprendizagem. Há sempre, junto com essa decoreba, uma prática muito voltada para a memorização e, como estratégia, se usa exatamente a repetição de palavras, a repetição de números. Eu vou dar um exemplo aqui para você de atividades que eu imprimi para mostrar para vocês assim. Às vezes, a criança não está alfabetizada e, independente da idade, né, ela tem uma deficiência intelectual ou uma dificuldade na aprendizagem, uma dislexia ou TEA, já está lá com seus 8, 9 anos e ainda não aprendeu a ler, a escrever. Aí se separa algumas atividades para que essa criança possa fazer atividade. Aí é que mora o problema. Por quê? Memorização, repetição e a decoreba não garante aprendizagem. Então, essas atividades que eu vou mostrar para você não têm sentido algum. Então, por exemplo, aqui, ó, repetir as letras, aqui também, ó, ou repetir a palavra aranha, 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 a, a, ou mesmo num segundo dia, né? Num segundo dia. Vamos lá, novamente, a letra. Vamos pintar a letra A. Aí pinta as letras A. No outro dia, você continua repetindo. Traz mais um estímulo, o A. Aí vamos fazer o A de. Vamos pintar o A. Vamos fazer o A com feijão, com arroz, com papel amarelo, com papel vermelho, com papel verde. Aí depois nós vamos fazer A. Numa outra tentativa, novamente, A. Isso, todas essas atividades aqui, dessa forma, como eu apresentei, onde nós temos uma repetição excessiva daquela letra, e é uma repetição que a gente chama muito mecânica, né? De só fazer. Vai chegar no. Ó, eu mostrei ali 4 tarefas, você pode fazer uma a cada dia. Vai chegar na sexta-feira, você vai mostrar a letra A para essa criança e ela não vai identificar. Então você repetiu, 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 fez ela basicamente quase decorar a letra A, mas o uso dessa letra de forma espontânea e intencional, seja na leitura ou na escrita, se perde, né? Lógico, vamos pensar o seguinte: quase todos os dias eu me sinto um pouco desafiada, né? Porque esse meu propósito de te ajudar a acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual tem resistência de muitas pessoas que não acreditam no potencial cognitivo dessas crianças. Por quê? A gente sabe que a criança com deficiência intelectual ela tem dificuldades em guardar na memória o que está sendo ensinado.
A gente sabe, eu também sei disso. A diferença é que eu estou apresentando para vocês uma estratégia para que a gente possa substituir a decoreba, a memorização, a repetição, por, por uma atividade intencional, significativa, que provoque uma mudança na estrutura cognitiva da criança. Então, assim, ó, mas você tem que pensar, por que que a criança com deficiência intelectual tem dificuldades em guardar o que a gente ensina, né? Por que que ela não aprende? Essa é a pergunta. Essa é uma pergunta muito recorrente aqui no meu Instagram, no Facebook, no YouTube. As pessoas perguntam, eu ensino, ensino, ensino e ela não aprende. Então, assim, ó, nós temos que saber que a criança com deficiência intelectual, ela tem uma limitação, certo? Na área da memória, da atenção e da concentração. Inclusive, se eu fizer uma varredura aqui de opiniões, José, meu filho tem dificuldade em atenção, em concentração e em memória. Ah, meu aluno também, né? A criança que eu atendo, ela tem problema de atenção, concentração e memória. Mas isso você já sabe, está evidente. Inclusive, algumas patologias cerebrais, elas se caracterizam por esse prejuízo. Prejuízo na memória, prejuízo nos raciocínios, especialmente voltado para as operações mentais e nas funções cognitivas. Agora, qual é a estratégia? Então, vamos pensar o seguinte: se a estratégia que é utilizada hoje pelas escolas, a estratégia que as escolas utilizam, se fosse boa, as crianças já estavam aprendendo. Se elas não estão aprendendo, a culpa não é delas. Nós temos que arrumar uma estratégia para fazer com que essa criança aprenda. Então, eu estou aqui para ensinar para você essa estratégia, para mostrar para você como se faz. Então, a minha estratégia, que eu acredito, que eu pratico, que eu avalio, que eu vejo um progresso, chama-se mediação cognitiva. E a mediação cognitiva, ela é uma estimulação ativa das funções cognitivas, porque não é a criança que é deficiente, são as funções cognitivas, a forma como ela percebe o estímulo, como ela pensa sobre o estímulo ou como ela dá resposta a esse estímulo. Então, esse processo de entrada, elaboração e saída, que é formado por 28 funções cognitivas, esse processo não está funcionando adequadamente. E esse processo é o processo que ativa a atenção, a memória, o raciocínio. Então, nós temos que arrumar, consertar, minimizar, ativar essas funções cognitivas para elas funcionarem adequadamente e levar o estímulo até as áreas responsáveis por decodificar aquela informação. Então, assim, ó, a mediação, ela faz essa estimulação ativa das funções cognitivas, da memória e da abstração. Mas como ativar? Como ativar, Isabel? Como ativar isso cognitivamente? Olha, uma coisa eu garanto para você: por decoreba e repetição, não dá. Não funciona. O cérebro não vê sentido a isso. Ah, mas eu li um artigo que diz que o cérebro e a memória gostam de repetição. Gente, eu vou dizer o seguinte: o cérebro e a memória adoram repetição, mas não repetir a tarefa, não repetir o estímulo, repetir o processo cognitivo. Então, quanto mais você exercitar aquele processo cognitivo, mais aquela rota neural fica mais forte. Então, as pessoas têm um equívoco com relação a essa informação.
Vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu trouxe um brinquedo, 2 brinquedos, né? Uma bola de futebol e uma bola de futebol americano, certo? Então, assim, ó, como é que eu poderia fazer a mediação desses 2 brinquedos, tá? Primeiro, assim, ó, eu posso dizer para a criança: observe o brinquedo. Por que observar? Porque nesse momento eu quero detalhamento, eu quero que ele perceba que, olha, tem cores iguais, tem preto, tem verde e tem branco, e ainda tem um laranja, que também é um pouco parecido, que o formato é diferente. Então, esse detalhamento a gente chama de entrada da informação. Então, olha só, eu vou dizer para a criança: observe esses brinquedos, né? Você pode nomeá-los? O que eu estou trabalhando aqui? Eu quero que a criança me diga se realmente ela reconhece isso aqui como uma bola. Porque isso aqui também é uma bola, mas não é redonda. Então, eu quero que ela nomeie para mim. E nomear está relacionada diretamente a uma função, a uma operação mental chamada de identificação. Para eu utilizar todas as outras operações mentais, porque são 19, a primeira é identificação, para eu utilizar todas as outras operações, eu tenho que saber identificar esse objeto. Então, a identificação diz o detalhamento todo desse objeto. Eu posso perguntar assim, ó: qual o formato? Qual é que é a bola de futebol que você conhece? O que elas têm em comum? Olha, quando eu pergunto o que tem em comum, que aqui no caso é cor, a função, porque é bola, as cores, não é mesmo? Que também é um brinquedo. Agora, eu estou fazendo uma outra operação mental que se chama comparação. Eu só posso comparar 2 objetos se eu sei identificá-los. Então, você tem que perceber que as operações mentais, elas vão crescendo em termos de complexidade. E eu posso chamar a atenção da criança dizendo: olha os detalhes dessa bola de futebol. Eu quero que você me descreva tudo que você vê aqui com relação à bola. Você já usou a bola? Quando? Onde? Isso é transcendência. Estão vendo, então? Ativar o processo cognitivo diz respeito a todo esse detalhamento, a fazer transcendência, a construir um significado. Depois desse detalhamento todo, eu posso ir para um outro tipo de detalhamento, por exemplo, que é a palavrinha bola. Deixando claro para a criança o som de cada letra. B, O, L, A. Então, eu vou deixar o som de cada letra e, a partir disso, nós vamos começar, então, a fazer os ensaios da escrita pelo som. Gente, isso é maravilhoso realizar. Então, assim, ó, para guardar na memória, é preciso provocar anatômica das sinapses, expandindo para várias áreas do cérebro. Então, vejam bem, se eu apenas apresento para a criança uma bola, se eu dou uma bola para ela pintar, se depois eu apresento a letra B, para ela fazer B, 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 B. Depois eu faço bola, 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 bola. Isso não vai garantir a aprendizagem dela. Então, se você está fazendo esse tipo de prática, você está no caminho equivocado. Essa criança vai ficar anos, porque a mediação é uma terapia
para as sinapses, é uma terapia do processo cognitivo. Então, cada vez que você faz uma pergunta para a criança, essa pergunta entra como um estímulo e vai ativar todo um processo, né? Toda uma rede sistêmica, que a gente chama, de neurônios que vão ser ativados para buscar uma resposta. Isso é muito importante você compreender. Parece algo técnico, mas você tem que aprender que funciona dessa forma. Então, quando você faz a mediação, você ativa toda essa questão da plasticidade cerebral. Por quê? Porque você ativa várias vias desse sistema nervoso, especialmente a uma provocação. Cada vez que você faz uma transcendência com a criança, uma provocação pela memória. Então, assim, ó, tem criança que o médico diz assim, ó, essa área aqui está lesionada da memória, ele não vai guardar nada na memória. E aí você diz, tá bom, então, se não guarda nada na memória, não tem que ser feito, não é mesmo? Só que o nosso cérebro, a partir do momento que você gera necessidade, ele vai se auto-organizando, porque tem esse poder, essa capacidade de plasticidade cerebral. E aí, a mediação, as perguntas da mediação, quando leva a criança a fazer transcendência, vai ativar essa área que está prejudicada. Cada vez que ativa, uma parte vai assumindo a função, para que isso venha a melhorar. E essa estrutura do hipocampo, por exemplo, que eu acabei de mostrar para vocês, é uma estrutura que ela é muito importante, porque a gente chama que é a sede da memória. E essa sede da memória está muito próxima da área que a gente chama que é a área frontal e especialmente a área da temporal, a parte esquerda. Então, você tem aí todo um processo para ativar, né? Isso é muito importante. Mas, na prática, Isabel, na prática, como isso pode ocorrer? Então, assim, ó, você aprende a mediar. Beleza. E você já sabe, mediar não é só sair por aí fazendo perguntas. Cada pergunta que você tem que fazer para a criança, ou ela vai ativar uma operação mental ou uma função cognitiva. Então, assim, ó, a mediação, ela se transforma numa estratégia que vai fortificar essa memória, porque ela vai o tempo todo gerar energia, né? Gerar descargas químicas naquela região do hipocampo. Então, a maneira como a informação, o estímulo é processado pela mediação vai ativar, controlar, certo? Regular o comportamento da criança e o pensamento. Então, é muito importante. E esse processo, né, de ativar, controlar, regular, vai determinar a qualidade das funções da memória. Então, repetir, repetir, tentar decorar, tentar decorar, tentar decorar, tentar memorizar, 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 isso não vai garantir a aprendizagem das nossas crianças. Nós temos que ensinar as nossas crianças a pensar. Ah, mas o meu filho ou minha criança com deficiência intelectual, ela pensa? Pensa, pensa. Agora, nós vamos fazer com a mediação o que ela melhore e organize o seu pensamento, tá? Então, quando uma informação é oferecida para a criança, né? Mas sem mediação, ela fica perdida. Ela fica perdida. E a criança não aprende. Você tem que compreender que essa memória, em termos mais elementares, se a gente fosse pensar o que é a memória, né? A memória
ela é a capacidade que você tem de reter aquela informação, conservar, armazenar e usar quando ela foi evocada. Mas para esse processo de você reter, necessita você ativar as funções cognitivas de entrada da informação, fazer o detalhamento, certo? Depois, para conservar, tem que ter um sentido, porque a gente só guarda no nosso cérebro aquilo que tem sentido. Então, quando você faz a mediação de significado, a criança constrói um sentido. Quando ela faz transcendência, ela armazena isso com muita facilidade, porque aquele estímulo novo ela associou a alguma coisa que ela já tinha antes. Então, essa é a experiência maravilhosa que a mediação proporciona a toda mediadora e toda criança que é mediada, certo? Então, assim, ó, cada vez que você consegue provocar na sua criança uma transcendência, maravilha. Aí eu vou dar uma dica agora para você, especialmente para você que não aprendeu a mediar ainda. Você está lá com a sua criança no quarto e você escolhendo uma roupa, e aí a criança escolhe uma roupa. Ah, eu quero aquela calça e aquela blusa. Você pode perguntar para ela: você já usou essa blusa e essa calça juntas alguma vez? Onde é que você foi? Então, nesse momento, você está exigindo do cérebro da criança uma transcendência. Cada vez que ela faz transcendência, ela vai ativar aquela área do hipocampo, né? Então, ela vai gerar lá dentro do cérebro essa necessidade de organização, certo? Mas, assim, ó, agora eu vou dar um resumo para você de como é que esse processo ocorre. Então, vamos pensar, um estímulo, seja qualquer, tem um estímulo, você vai fazer o detalhamento mediando. E nessa mediação, você vai fazer perguntas que vão envolver as funções cognitivas de entrada da informação. Por exemplo, que a criança tenha uma percepção clara e precisa. Então, tem um estímulo, você vai mediar, a criança vai ter uma percepção clara do que é para fazer ou o que é aquele objeto. Pela mediação, você vai para um outro patamar para que a criança possa relacionar esse estímulo com algo que ela já vivenciou e está guardado lá na memória de longo prazo. Isso a gente chama de transcendência. Cada vez que você faz uma transcendência, a criança vai construindo um significado. E esse significado é um significado cognitivo e um significado emocional. Daí, ela guarda na memória. Então, esse é o processo. E é um processo que dá para fazer. Entendeu? Não é uma coisa teórica, é uma coisa que você pode botar em prática. E essa é a diferença entre você colocar uma criança para fazer exercícios o tempo todo, repetitivos, de memorização, mas aquilo não tem sentido para ela, ela não vai guardar na memória. A decoreba, a repetição, a memorização, coisas feitas de forma mecânica, não garante aprendizagem. Então, eu quero dizer para você, quando você começar a mediar, você vai ver o potencial cognitivo que o seu filho, o seu aluno tem e que a escola não tinha descoberto ainda. Esse tempo todo que ele ficou na escola. Por quê? Porque é ofertado para essa criança atividades de repetição, mecânica, né? É o tempo todo repetição, de decoreba, então isso não dá. Ele não vai evoluir cognitivamente, tá? Então, espero que essa parte tenha ficado claro para você, porque é algo que eu gosto muito. É uma coisa técnica, mas é importante que você tenha isso na sua cabeça, né? Que o processo cognitivo realmente ele se dá por etapas e não ocorre como se fosse uma esponja, né? Vai lá, não, ó, isso aqui absorve. Não é assim.
né? Tem que estruturar esse processo cognitivo, tem que ensinar a criança a pensar. Agora, tem muita gente que confunde memória com repetição, né? Repetição das tarefas sem significado não traz para a criança um algo significativo, não traz. Então, assim, ó, essa ideia de que a memória ou o cérebro gosta de muita repetição, que isso foi uma ideia construída por muitos neurocientistas, não, tem que fazer repetição, 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 que o cérebro gosta de repetição. O cérebro não gosta de fazer as mesmas atividades, especialmente se são atividades que ele não vê sentido. Então, essa é uma ideia equivocada de que repetindo as tarefas, a criança vai guardar na memória, pois a memória gosta de repetição. Agora eu digo, a repetição não são das tarefas. A repetição é do processo cognitivo. Você tem que repetir várias vezes o uso das funções cognitivas, das 28, utilizando tarefas diversas, que pode ser um passeio, pode ser uma atividade escolar, pode ser uma atividade em casa, de atividade doméstica de casa, entendeu? Então, a ideia equivocada não é repetir a tarefa, é repetir a função cognitiva e o uso da operação mental. Então, isso nós vamos repetir muitas vezes. Então, fazer atividades descontextualizadas, sem significado e com memorização, com repetição, não garante que a criança guarde na memória ou aprenda. Agora, as atividades mediadas, como nós trabalhamos com 19 operações mentais e mais 28 funções cognitivas, isso ativando, repetindo de forma intencional, qualificada, a gente consolida a memória e ela aprende. Agora, que atividades são essas que eu posso proporcionar a essa criança? Atividades que envolvam transcendência, abstração, né? Então, aquelas atividades que a gente diz assim, que são muito toma lá da cá, a criança já vê que cor é essa, é azul, que cor. Também não dá. Tem que vai trabalhar as cores, mostrou a cor azul, olha, agora pensa, lá no seu guarda-roupa, você tem alguma roupa dessa cor? Isso é transcendência. Isso vai ativar aquela área lesionada do hipocampo. Vai ativar lá, vai gerar necessidade. Vários neurotransmissores vão, né, ficar lá jogando aquelas substâncias para que aquela química possa ocorrer. Olha, eu vou dizer, nenhuma criança gosta de fazer atividades repetidas. Elas não gostam. Quando elas vê que é a mesma coisa, ou elas rasgam, ou elas começam a gritar, ou elas saem correndo, querem ficar na sala. Alguma coisa nós temos que fazer. Então, vamos pensar o seguinte: com a mediação, nós vamos potencializar essa organização perceptiva, a atenção, a memória. Nós vamos ativar as 28 funções cognitivas, vamos trabalhar incansavelmente com as 19 operações mentais, certo? E mais, com toda essa habilidade que a mediadora tem de fazer perguntas, Vygotsky já dizia, a fala organiza o pensamento. Então, olha o quanto você vai potencializar cognitivamente essa criança com deficiência intelectual. Eu quero mostrar uma coisa
para vocês aqui. Eu tenho uma caixa cheia, né? Ó, esse joguinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, esse joguinho, tem uma caixa cheia. Então, assim, ó, o que a gente faz com esse joguinho? Você compra, você tem lá na escola, você dá para a criança com deficiência brincar. E aí você deixa ela brincar. Daí ela monta um castelinho, ela empilha, ela coloca no chão. Legal, tá lá. Agora, só brincar não vale. Nós temos que mediar isso. Se ela gosta desse joguinho, nós temos que começar a mediar. Como é que a gente faz uma mediação? Eu coloquei aqui uma simples mediação, mas eu quero que você experimente. Se você tem esse joguinho em casa, coloca lá para brincar, brinca com o seu filho lá, né? Ou tem o teu aluno, brinca lá com ele uns 10, 15 minutos e faça essas perguntas aqui para você ver o que vai acontecer. Ó, você diz assim: observe essas peças. Quantas peças nós temos? Às vezes, a criança, ela já fez um castelinho, como esse aqui que eu fiz, né? Então, você pode mediar o castelinho. Então, você assim, ó, observe essas peças. Observe esse castelinho. Quantas pecinhas nós utilizamos para fazer esse castelinho? Quais as cores que aparecem aqui? Quantas janelas temos? Você já viu um castelo antes? Onde? Quando você começou a fazer esse castelinho, por onde você começou? Você pode me explicar por onde você começou? Ou você pode me ensinar a fazer um castelo igual a esse? Agora, quem mora dentro desse castelo que você construiu? Quantos quartos tem dentro desse castelo? Você gostaria de morar nesse castelo? Por quê? E na sua casa, quantos quartos tem? Olha a transcendência aí, gente. Você tem um quarto só para você na sua casa? Quem dorme contigo? Outra, você gostou de montar esse castelo? Por quê? Como que você está se sentindo? Quem sabe amanhã podemos montar um castelo maior. O que você acha? Mas teremos que planejar todos os detalhes. Gente, estão vendo quanto tempo eu levei aqui? Esse joguinho, ele tem um nome, mas para montar, né? É um joguinho de castelo. Jogo do engenheiro. É isso aí, o jogo do engenheiro. E é um joguinho muito legal, bem interessante. Só que assim, uma coisa é você deixar a criança brincar com as pecinhas à toa. Outra é você mediar. Quando você faz a mediação, você está potencializando todo o processo cognitivo. Então, aí é que está a diferença entre você repetir, entre você fazer exposição direta. Então, gente, nós temos que mudar. Os nossos alunos, vocês vão descobrir, nossas crianças, elas têm um potencial enorme. Tem gente que me acha louca, porque eu digo que a criança com deficiência intelectual é inteligente. Mas eu vou dizer para você, vai ter que nascer a pessoa que vai dizer assim, ó, você está errada, e ainda vai me convencer disso. Porque até hoje eu só tenho coisas boas para ver. E eu vejo muita coisa boa nas crianças com deficiência intelectual, que elas aprendem sim, que elas se alfabetizam sim, e que elas têm que ser mediadas.
Então, vocês viram a diferença entre eu repetir e eu mediar? Fica então aí essa dica, né? Podemos usar sempre o mesmo jogo. Eu posso usar esse joguinho do engenheiro o ano inteiro com a criança, mas a mediação, o que eu vou provocar cognitivamente, vai ser a repetição das funções cognitivas e das operações mentais, né? Então, não é o jogo que eu tenho que repetir, são as funções cognitivas e as operações mentais, porque o jogo pelo jogo eu posso usar 1000 vezes, não tem problema. Só que isso não garante a aprendizagem. E vai chegar um momento que a criança vai ficar estressada, também de só ficar com esse jogo. Mas quando o jogo é mediado, não tem estresse, não tem colapso cognitivo, que a gente chama, né? Colapso cognitivo é aquela criança que olha para a apostila, olha para a tarefa que a escola mandou e, ó, sai correndo, grita, esperneia, rasga a folha. Isso, para mim, chama-se colapso cognitivo. Ela não pode nem ver aquilo na frente dela. Ela fica horrorizada, tá? Agora, vamos pensar o seguinte: qual a diferença entre aprender e decorar? Vamos pensar um pouquinho mais sobre o nosso cérebro. Quanto mais partes do cérebro forem acionadas no momento da mediação, mais fácil será o aprendizado. E isso é básico para a gente. Então, para potencializar esse processo, nós usamos a mediação de transcendência para fazer com que a criança guarde aquela experiência na memória. O cérebro que decora, ele não ativa áreas mais profundas do cérebro, e sim áreas superficiais. E aí a criança esquece, tá? E provavelmente você já viu isso acontecer. Para explicar isso melhor, eu trouxe aqui 2 árvores. Já dei esse exemplo em algum momento, mas eu quero falar novamente. Ó, essa árvore aqui todo mundo conhece. É um coqueiro. Você já viu a raiz de um coqueiro? Ela é toda assim, ó, uma separadinha da outra. Já viu as folhas do coqueiro? Cada folha é independente. Não tem relação uma com a outra. Ó, então, elas são folhas que estão em estágios diferentes. São totalmente independentes. E aqui também, ó, as raízes não são conectadas umas nas outras, é tudo separado. A gente chama isso de árvore ou plantas monocotiledôneas, onde as suas folhas, as suas raízes não têm relação uma com a outra. Elas são separadas. Inclusive, quando você arranca um coqueiro de um jardim, fica um buraco, né? Agora, esse aqui é quando a gente coloca a criança para decorar, memorizar, repetir. As sinapses, elas só ficam assim, ó, tudo separadinha, tudo sem ligação, não forma uma rede sistêmica cognitiva. É como se o estímulo fosse lá, batesse numa área e voltasse a resposta. Simples. Agora, quando você faz mediação, olha o que acontece com a raiz. Olha o que acontece com o cérebro. Isso aqui que acontece, ó. Isso aqui é uma árvore com raízes profundas. A aprendizagem mediada causa no ser humano, certo? Raízes profundas no seu processo de aprendizagem. Então, várias áreas do cérebro são conectadas, ativadas simultaneamente, porque a gente não usa 10% da nossa capacidade cognitiva. Isso é mito. A gente usa o cérebro inteiro. Agora, tente arrancar do seu jardim uma árvore dessa. Não dá. Você arranca a sua casa junto. Não sabe, essa raiz já está lá na casa do vizinho.
arranca até a porta da casa do vizinho junto. Então, gente, a mediação provoca isso no cérebro. Isso aqui, ó. Raízes profundas, porque ela vai ativar. E aí eu digo o seguinte, olha, olha que sacada legal. Vamos pensar que embaixo dessa árvore tinha ali uma pedra. Ou seja, a criança com deficiência tem uma área petrificada, uma área lesionada, uma área que não é ativada. O que essas raízes fazem? Agarra naquela pedra e passa por cima. E vão se envolver. A pedra é o de menos. Entendeu? Então, gente, não é uma lesão, não é uma área que tem problema, que vai fazer ou impedir que a criança não aprenda. Os fatores genéticos, cromossômicos, eles não são suficientes para dizer é por isso que essa criança não aprende. O que vale são os fatores epigenéticos, aquilo que está fora da genética. Ou seja, a mediação, a interação de qualidade, os estímulos explorados, né, pela mediadora. Isso vai provocar que o cérebro da criança crie essas conexões mais profundas. Tá bom? Então, atividades de decoreba, sem sentido, sem conexão, não provocam essas redes aqui e nem as sinapses, certo? O que o cérebro faz? Se não é uma atividade imediata, ele descarta, porque ele descarta realmente tudo aquilo que ele considera desnecessário. Se uma informação é apresentada de forma mecânica, sem sentido, ele deixa para lá. Agora, se você mediar, o cérebro vai entender, certo? Que aquela informação é importante. E aí, essa informação ela é retirada da memória de trabalho, relacionada pela transcendência com a memória de longo prazo, a memória fica estabilizada e acontece a aprendizagem. Então, a estratégia que você tem que usar é a mediação. Mediar todas as atividades de forma intencional e qualificada, certo? Que tem o objetivo, a mediação tem o objetivo de melhorar a percepção, a atenção, a concentração, a linguagem, o planejamento cognitivo das ações, a memória, certo? Então, gente, não temos o que errar, só temos o que experimentar. A mediação é uma forma de você construir, ativar, melhorar, potencializar as redes neurais. Certo? E nós temos o nosso neurocientista famoso, que morreu o ano passado, né? Que são dois famosos que morreram ano passado, até eram amigos, né? Um é o Ivan Esquerdo e o outro é o Roberto Lentz. Então, o Ivan Esquerdo, ele dizia o seguinte: uma forma de construir essa rede de neurônios mais potentes é proporcionar a essa pessoa questionamentos e desafios cognitivos. Gente, e é isso que a mediação faz. Então, hoje a neurociência vem dizer que isso é viável. Aí é o caminho, certo? Porque as perguntas elas vão ativar as funções cognitivas. Como eu já afirmei hoje aqui para vocês, o cérebro, quando ele é estimulado com a mediação, ele se torna mais plástico, né? Ele tem essa modificabilidade, ele fica mais modificável. Então, isso é importante. Então, no dia a dia, quando as crianças... um exemplo interessante. Quando as crianças
fazem perguntas aos pais, o que o pai faz? Já dá a resposta. Então, dar a resposta não é suficiente. A gente tem que fazer a criança pensar sobre o que ela perguntou. Então, a, a ideia correta, talvez, né, seria você dar uma outra pergunta para essa criança, ao invés de dar uma resposta. Porque daí a gente vai estar potencializando todo esse processo cognitivo. Agora, vamos pensar o seguinte: qual, Isabel, né? Qual então é o maior benefício da mediação da aprendizagem? Qual o maior benefício da mediação da aprendizagem? Assim, ó, quando você faz os questionamentos, as perguntas, as crianças com deficiência intelectual, ela é exposta diante de um estímulo. O cérebro dessa criança interpreta que esse estímulo é importante, até porque ela tem a atenção direcionada pelas perguntas, ela está pensando sobre esse estímulo, certo? E isso, então, gera essa necessidade de conexão maior. A mediação ela vai corrigindo as funções cognitivas deficientes e exigindo do cérebro essa organização a partir do momento que você gera a necessidade da criança pensar. Isso é o que a mediação faz. A mediação, ela ensina a criança a pensar e a controlar o seu pensamento e as suas ações. É uma terapia cognitiva ativa, tá? Com várias evidências científicas comprovadas pela neurociência. Então, nós temos hoje um trabalho efetivo, que não é um trabalho teórico, é um trabalho efetivo, prático, que a gente senta na frente da criança e a gente começa a ativar ela cognitivamente. Ao invés de você trabalhar uma atividade de decoreba, de repetição, de memorização, tudo isso de forma mecânica, procure mediar, porque mediando você vai acelerar a aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem. Se a criança não guarda na memória aquilo que você ensinou, procure usar a mediação para ativar o sistema nervoso, né? Especialmente as áreas do hipocampo pelas transcendências. Então, entender como aprendemos e como ativamos a memória é básico para a mediadora. É básico. A mediação da aprendizagem é a chave, tá? É a chave, é uma chave muito importante para a gente garantir para a nossa criança com deficiência intelectual voz e vez, sobrevivência e sucesso, tá bom? Então, espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje e até o próximo encontro.